A hora do agronegócio. Olá, amigas e amigos do nosso A Hora do Agronegócio, na Rede Jovem Pan, internautas, telespectadores, ouvintes, essa nossa rádio aqui que virou multimídia. Nós temos a honra hoje de receber uma pessoa que está fazendo um trabalho sensacional nesse campo da sustentabilidade, nesse campo daquilo que é o que o Brasil tem que mostrar para o mundo, e não mostrar porque mostrar porque nós estamos fazendo. Eu recebo hoje aqui a Mariane Crespolini, ela é diretora da produção sustentável e irrigação do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nunca esquecendo a palavra abastecimento, que às vezes a gente esquece que está nessa missão aí desse nobre ministério. Mariane, muito bem-vinda, obrigado de estar aqui conosco. Olá, Tejon, eu agradeço o convite, para mim é uma satisfação estar aqui conversando com você e com os ouvintes hoje. Ótimo, nós falamos muito para as cidades brasileiras, para toda a população do Brasil e também no mundo que nos ouve, e um tema que é o grande tema hoje, onde a gente vai no planeta inteiro. Eu dou aula para alunos internacionais, jornalistas do mundo, todos virou assim, sustentabilidade, uma paixão por árvores. A árvore é uma paixão planetária, né? Então, nós temos aqui no Brasil esse trabalho que você lidera. Conte para nós, qual é já a dimensão, primeiro, o que é esse trabalho que você lidera a nível do próprio governo brasileiro, o que é esse trabalho, como ele é imaginado, como ele está sendo feito. Depois eu queria que você me falasse quais são as dimensões que ele já possui, Mariana, por favor. Tejon, hoje o departamento no qual eu estou à frente, ele tem 4 coordenações gerais, onde nós trabalhamos os temas de agregação de valor, onde a gente olha muito para essa questão, como que a gente agrega valor a toda a trajetória de sustentabilidade que já existe na produção de alimentos, fibra e energia no Brasil. Eu toco as políticas relacionadas à agricultura irrigada. Cabe a gente lembrar que, para quem não é do agro, a agricultura irrigada ela é uma tecnologia importante para a gente aumentar a produção na mesma área. Então, produtores que utilizam a irrigação, eles chegam a ter uma produtividade de até 3 vezes mais do que áreas que são produzidas em sistema de sequeiro. Eu tenho também uma coordenação geral de conservação de solo e água. Então, é sempre importante a gente ressaltar o papel da agricultura, aquela agricultura onde o solo é bem manejado, como, por exemplo, o sistema de plantio direto, quando você planta direto na palha, ele protege o solo. Então, esse binômio, solo e água, é importante para a recarga. Então, quando chove, o solo está bem conservado, né, a produção agropecuária conservacionista, ao invés de causar erosão e assoreamentos de rios, a gente cria uma agricultura, como inclusive os europeus gostam de falar, que é Nature-Based Solution, baseada nas soluções da natureza. Então, a agropecuária é capaz de imitar e produzir, com a conservação de solo, a recarga, por exemplo, de aquíferos. E tenho também, relacionado ao tema das árvores, né, a Coordenação Geral de Mudanças Climáticas, Florestas Plantadas e Agricultura Conservacionista, onde a gente tem um dos maiores planos do mundo de agricultura de baixa emissão de carbono, que é o Plano ABC. Dentro do plano, são fomentadas 6 tecnologias, uma delas é a integração lavoura-pecuária-floresta, onde o Brasil aí tem números incríveis para apresentar para o mundo. O último censo já demonstrou que nós estamos perto de 14 milhões de hectares de sistemas integrados, onde na mesma área, Tejon, a gente pode fazer até 3 safras. Então, a gente utiliza melhor os insumos e as áreas que já estão abertas e já ocupadas pela produção agropecuária. Essa integração lavoura-pecuária-floresta, você me deu um número aí, 14 milhões de hectares já envolvidos nesse sistema, é isso? Isso. Esse é o último número, Tejon, do censo agropecuário. Tá? Especificamente, são 13,85 milhões de hectares em 2017. A Embrapa fez uma modelagem, tá, que já foi aceita, inclusive, numa revista internacional, o
Renato é um dos pesquisadores, o Polidoro está muito envolvido nisso também. Eles estimam que a gente deve chegar em 17,4 milhões de hectares em 2020. E, né, aí para o período até 2030, o Brasil, nesse artigo científico, teria o potencial de chegar em 29 milhões de hectares de áreas com sistemas integrados. 29 milhões de hectares na meta dos próximos 10 anos, quase 30 milhões de hectares. E esse sistema integrado, aqui para o público mais urbano, né, qual é todo o benefício que ele causa para o meio ambiente, para a qualidade de alimento? Qual é o impacto que eu, como consumidor aqui, receberei, né, hoje já de 17, e irá para 30 milhões de hectares. Qual é o impacto que a gente tem aqui para nós da cidade? João, eu vou dar um exemplo da pecuária de corte, principalmente porque o Brasil acabou de colocar nas gôndolas do supermercado a carne carbono neutro, tá? Então, o que é a carne carbono neutro, né? Muitos consumidores reduzem, né, o seu consumo de carne bovina, por exemplo, pensando que o boi hoje, das emissões do setor agropecuário, né, o arroto do boi é responsável por 60% das emissões do agro, de gases de efeito estufa. E a Embrapa tem um protocolo, e hoje essa carne já está no mercado, o consumidor que está nos ouvindo, ele pode comprar ela, onde no sistema integrado de produção, com o manejo adequado da pastagem e o componente florestal, que é essa integração de sistema, aquele bife teve todas as emissões do gado, elas foram neutralizadas. Então, ela é uma carne carbono zero. Elas foram neutralizadas por esse componente florestal. Isso é uma grande entrega do Brasil para o mundo, Tejon, porque ele é validado cientificamente por um protocolo realizado pela Embrapa. Muito legal. Tem um termo, né, internacional chamado agroforest. Agroforest. Seria, em português, uma agricultura com floresta, é isso? Isso. E os sistemas integrados, eles entram nesses sistemas, e há outros, Tejon, que a gente tem olhado muito também para a questão da bioeconomia. Então, por exemplo, a produção de cacau sobre sistema... Então, na mesma área, você produz a floresta e também a produção, por exemplo, nessa área, né? Ou seja, floresta plantada, não é? Floresta plantada e produção de alimento é uma combinação que nós podemos imaginar doravante como fundamental e normal. Vai ser assim? Isso é totalmente possível. E hoje o Brasil, ele tem assim, eu falo que o Plano ABC é uma das estratégias, claro, para a gente aumentar a produção de alimentos baseada no aumento da produtividade, tá? Então, é baseada nas áreas já abertas legalmente, que já a gente tem um potencial incrível de aumento da produção para os próximos anos, e trazendo o que você puxou um pouquinho no início sobre o abastecimento. Então, a segurança alimentar, Tejon, é uma grande preocupação para o futuro, né? Eu lembro que, assim, há 10 anos atrás, eu era pesquisadora na USP, eu fui fazer uma pesquisa na China, e havia uma grande preocupação como abastecer esse mercado, não só da China, mas todo o mercado asiático, que está em franco crescimento. Então, essa demanda por comida. Então, essas estratégias que conciliem, eu acho que são 3 temas importantes, Tejon. Clima, então, a agricultura, a agropecuária, podendo, como é o caso da carne carbono neutro. Hoje cedo eu tive uma conversa, uma reunião, já se falava em ovo, né, carbono neutro, aí já está trabalhando no bezerro neutro, couro carbono neutro. Então, clima. A questão de água, tá? Então, como eu mencionei antes, a eficiência da agropecuária, ela tem esse potencial, né, da conservação da água, que vai ser um insumo muito importante para o futuro. E o terceiro, que é a segurança alimentar. Ou seja, são conhecimentos que, além de melhorarem o alimento, aumentarem a segurança, oferecem para o produtor um ganho de produtividade, consequentemente um ganho de rentabilidade. Exato. Qual é, assim, Mariane, a dificuldade para que todo mundo, vamos fazer um plano aqui do ideal, temos no Brasil 5 milhões de propriedades, né? Todo mundo passasse a assumir os fundamentos, os conhecimentos da agricultura ABC. Qual é a dificuldade para que isso acontecesse de uma maneira geral?
João, eu vou dar uma resposta bem para quem não é do agro, né? É sempre importante a gente lembrar que produzir alimentos é trabalhar com uma indústria a céu aberto, né? Então, não é uma atividade fácil. Eu falo que o produtor ele tem muita fé, ele reza para comer. Agora é uma época, os produtores começaram a rezar para chover, né? Para a chuva firmar e para não ter problemas durante o crescimento das plantas, aí reza para parar de chover durante a colheita. Então, não é fácil fazer isso. E eu vou dar um exemplo de como isso é difícil, tá? A Embrapa tem uma patente que eu acho ela fantástica, que ela é muito simples, ela é uma régua, é uma régua cheia de marcações, onde indica o momento que o boi deve sair daquela pastagem, de acordo com a variedade do capim utilizado. É difícil, e aí vem toda a questão de mão de obra, o momento de acertar o manejo desses animais, de fazer o rotacionado desses animais. Então, todas essas tecnologias, elas tornam o processo de gestão da propriedade mais complexo, ela exige mais qualificação da mão de obra, e isso não é simples. Então, eu costumo dizer que as tecnologias ABC, os dados científicos demonstram isso, que elas alcançam a sustentabilidade no seu tripé. Então, elas têm o ambiental, a conservação ambiental muito forte, elas têm o viés social importantíssimo. Então, a Marisa é um exemplo da Fazenda Santa Brígida. Antes de adotar as tecnologias ABC, ela gerava 3 empregos, hoje ela gera 30 na mesma área, com 10 vezes mais, né, Tejô? Então, tem toda a questão social. Nesse momento de crise econômica, o agronegócio segurou muito, teve um crescimento do PIB do agronegócio que foi super importante para a economia, e também o econômico, né? Então, a sustentabilidade ela é um tripé. E dentro do econômico, Tejon, apesar de ser mais difícil a gestão, o custo de produção reduz, né? O custo marginal, o custo que ele tem para produzir 1 litro a mais de leite, 1 quilo a mais de carne, ele reduz. Então, isso também melhora a sustentabilidade econômico-financeira da propriedade. Mas não é simples, é uma indústria a céu aberto e a gente precisa de assistência técnica e o crédito também, porque muitos produtores, eles querem melhorar, por exemplo, a sua rentabilidade, a sua sustentabilidade, mas eles não têm fluxo de caixa para fazer isso. Então, não é simples. Agora, existe um crédito especial, não é? Alocado ao plano ABC, não é? E tem sido usado esse crédito? Como é que está? Esse crédito tem sido muito usado, Tejon, hoje, né? Então, para quem não é do agro, tem o Plano Safra, e o Plano Safra tem diversas linhas. Então, por exemplo, ele tem o programa destinado ao crédito, que é a menor taxa de juros, destinado para os agricultores familiares, que é o PRONAF. E a segunda maior linha de crédito em volume é o Programa ABC, que é justamente para fomentar as tecnologias sustentáveis de produção dentro do agro, João. Então, agora, os últimos dados do Banco Central, de julho a setembro, mostrou que foi o maior recurso da série histórica que o produtor já pegou de crédito nesses últimos meses, e também a maior área, né? Então, comparando a série histórica, a área que, né, o produtor ele tem que declarar, né, para o banco quando ele pega o crédito, qual vai ser a área que ele vai reformar a pastagem ou adotar o plantio direto ou os sistemas integrados de produção, ela já é a área de julho a setembro já é 3 vezes maior do que a segunda maior da série histórica do programa ABC. Então, esse momento, com o mercado dos preços pagos ao produtor, tem incentivado esses produtores a investir também na sua propriedade. Ou seja, está havendo uma velocidade na aceleração da consciência com relação a isso. Mas como você deixa bem claro, exige tudo que tem que ser aperfeiçoado, dá trabalho, né? E esse dá trabalho, você tem que ser mais atencioso, mais caprichoso. Provavelmente também as tecnologias digitais devem ajudar, não é? Imagino que ajudem o produtor a ter mais informação, né? De toda a lavoura, de toda a integração, porque é mais complexo, né? Você tem a dona Marise, eu conheço bem, lá de Ipameri, Goiás, e aliás, eu quando estava conversando com o pesquisador da Embrapa, o João K., eu perguntei para ele, por que a dona Marise fez o que vocês falavam para todo mundo e ninguém fez? Por que ela fez? A resposta dele foi engraçada. Ele falou assim, ela fez porque ela não era pecuarista, ela era dentista. Ou seja,
uma pessoa que não era, né, exatamente do ramo, é hoje o símbolo, né, da integração lavoura, pecuária, floresta, e com esse dado aí interessante que você falou, multiplica por 10. Mas é uma gestão, sim, mais complexa, né? Eu fico imaginando aqui, você tem que tomar conta de árvore, tem que tomar conta de boi, tem que tomar conta da lavoura, do grão, da soja, do plantio direto, interessantíssimo. Agora, uma curiosidade, essa integração lavoura, pecuária, floresta não precisa ser feita somente com pinos, né, ou com madeira teca. Eu vi em Sinop, aliás, parabéns lá ao pessoal de Sinop, da Embrapa, genial. Tem lá uma série de experimentos, né, com árvores, com frutíferas. É lindo, né, quando você olha. Aliás, é o sonho de consumo de um europeu, né? É uma coisa daquela que a gente tem que mostrar lá para o mundo. Mas essa integração entre florestas, você pode usar outro tipo de árvore, não pode, Mariana? Pode, Tejon, e ela é muito estratégica para alguns biomas, como é o caso da Amazônia, tá? Então, a gente fazer essa conciliação, como eu dei o caso, poderíamos falar, por exemplo, do açaí, que é um grande produto muito forte no Pará, por exemplo, o café é produzido em SAF também. Então, isso pode ser usado muito além das culturas que o pessoal olha mais como pinos e eucalipto, tá, Tejon? Então essa estratégia da baixa emissão de carbono com esses produtos, né, esses outros produtos que são vistos como a bioeconomia, principalmente para regiões como a Amazônia, eles são fundamentais. Interessante, ou seja, pode fazer com açaí, né? Que é um produto que tem um mercado crescente, né? Aliás, internacional, né? Eu nem sei, e acho que não é nenhum brasileiro que tem o registro de marca açaí. Acho que alguém lá fora registrou esse brand, né? Essa marca. É muito interessante, você pode fazer com árvores desse tipo e ter uma produção não só mais rentável, lucrativa, um ciclo, né, que mexe com vários produtos, não apenas um, e ao mesmo tempo com isso você ainda fica aí numa certa certificação, né, ambiental, não é isso? E agregação de valor, né, Tejon? Então você traz esses produtos que têm um maior valor agregado também para fazer essa diversificação de renda. Então eu acho que a agregação de valor é muito importante. E um outro ponto, que puxando uma pergunta que depois eu fui pensando sobre o benefício disso para o consumidor, também quando isso é conciliado com, por exemplo, a produção animal, ou mesmo em outros biomas, no caso da caatinga, enfim, esse componente florestal, ele gera também maior conforto térmico para os animais. Então, por exemplo, a produção de leite, isso é fundamental para aumentar a produtividade das vacas em lactação. Ou seja, nós poderíamos apresentar para o mundo que onde o Brasil produz alimento, isso vale também para a energia, né? Vale também para cana, imagino, vale também para fibra, né? Algodão e outras coisas. Onde o Brasil produz algo originado da terra, você sempre vai encontrar ali como um irmão gêmeo a árvore. Exato. E aí, Tejon, eu acho que a gente precisa contar para o mundo, para os nossos consumidores, que isso pode ser feito na área produtiva. Mas o Brasil tem um código florestal que é um dos mais modernos e mais exigentes. Então, para quem não é do agro, toda propriedade tem um percentual onde ela destina para preservação, onde esse produtor não tem produção nessa área, a não ser num sistema de manejo específico. Mas, no mínimo, de uma propriedade rural no Brasil, 20% dela é destinado à reserva legal. E no caso da Amazônia, esse percentual é de 80%. Então, se um produtor ele tem uma propriedade de 100 hectares, 80 hectares dele é destinado à reserva legal. E, além disso, Tejon, cabe a gente ressaltar que, ao redor dos recursos hídricos, também há as áreas de proteção permanente. Então, ele tem o percentual destinado à reserva legal e ele também tem que, é obrigatório por lei, ele manter a vegetação nativa ao redor dos recursos hídricos. E hoje, nesse último plano safra, Tejon, no programa ABC, eu acho que esse é um recado talvez mais para os produtores rurais, aqueles produtores que têm déficit, que ainda não estão adequados com a legislação do Código Florestal,
eles podem, pelo programa ABC, fazer o financiamento para se adequarem, tá? Então, o Brasil tem um olhar muito integrado da produção, onde na área produtiva, eu costumo falar para a minha equipe que o melhor tema é a abordagem integrada. Então, na área produtiva, ele faz a sua produção de alimentos, como você mencionou, ele pode, dentro dessa produção de alimentos, também ter o componente arbóreo, na integração lavoura-pecuária, no sistema de safra. Mas, além disso, ele tem um percentual da propriedade dele que ele é obrigado por lei a manter como reserva legal. Ou seja, não é ufanismo, não, vou registrar aqui com você, Marina, coisas muito bonitas. Onde existe quem desmata, queima, etc., é ilegal, é o crime. Não estamos falando deste mundo, que é o mundo que vai nos levar ao futuro. Mas é muito interessante esta síntese. Onde você está produzindo no Brasil, necessariamente tem árvores preservadas, seja na inteligência até do sistema ILP, integração, lavoura, pecuária, floresta, etc., ou pela própria lei, ou seja, você é obrigado a ter árvore. E esse trabalho também, eu vi lá no pessoal de Sinop, Mato Grosso, experiências deles para recuperação dessas matas ciliares, etc., para quem precisa fazer, né? E aí, com relação a essas áreas, que, seja, eu sou um produtor, na época em que a lei permitia, eu tirei, desmatei, porque era no passado assim, vai lá, desmata e planta, era a lei antiga, né? Hoje não é mais. Então eu preciso repor. Quando eu for repor essas matas, você pode ter alguma coisa ali que seja também comercial? É possível ter alguma coisa comercial no meio? Tejão, dentro da reserva legal, o produtor pode fazer um manejo sustentável da reserva legal. Então, tem uma legislação, ele precisa de uma autorização para fazer isso. Então, ele pode, sim, ter uma renda disso. Mas a maior parte ainda não tem, justamente pelo que nós falamos, que é complexo, tá, Tejão? Então, agora você começou a falar, eu lembrei que nos meus primórdios, quando eu terminei meu TCC na faculdade, a simulação que eu fiz foi justamente uma simulação de quanto melhoraria a renda do produtor se ele fizesse o manejo da reserva legal como uma estratégia de renda. Mas não é fácil e vira uma outra atividade para ele, né? Então, a maior parte dos produtores não faz. E um outro ponto que é importante a gente ressaltar, ele não recebe, ainda que esteja previsto no Código Florestal, pagamentos pelo serviço ambiental que ele presta ao manter essa reserva legal. Então, de fato, hoje a maior parte dos produtores mantém e não recebe, ele presta esse serviço para a sociedade e ele não recebe por isso, mas é previsto em lei o manejo sustentável da reserva legal. Olha, Marina, nós temos nosso tempo aqui esgotado. Eu acho que vai ser assim, nos próximos 5, 6, 7 anos, vai haver remuneração por isso. Acho que o sistema de agronegócio vai remunerar a originação que vem com todos esses fundamentos. Provavelmente, tem gente que não gosta disso, mas eu acho que nós vamos ver segmentações de grãos produzidos sob determinado protocolo, com certificação, com selos. Eu acho que nós vamos ver muito disto desde a originação. Aquilo que a gente só fazia lá na indústria, segmentar, mudar valor, colocar um plus no produto, numa nova pasta de dente, nós vamos assistir, eu creio, desde a originação, esses diferenciais. E com um potencial de renda aí muito rico. E como você fala, tudo que tem que ser aperfeiçoado dá trabalho. Portanto, vai dar trabalho, mas é possível de ser feito. Marina, queria agradecer muito a você, que você se despedisse aqui dos produtores, dos técnicos que nos acompanham, gente da cidade que nos acompanha, e te agradecer muito e parabenizar você e todo o teu time, o pessoal que faz desse trabalho um trabalho que muito honra e orgulha, sim, ao Brasil. E eu, como brasileiro, fico encantado, porque ele existe, não é conversa de ufanismo. E o que tem de errado, o que tem de gente que faz errado, isso tem que ser consertado, faz parte da vida, né? Em todas as profissões tem. Mas esse tema hoje do mundo, o Brasil desmata, o Brasil queima, quem faz isso é o ilegal. O brasileiro legal é o que está fazendo isso que você está falando e, como eu disse lá com a dona Marise, né? Olha, dá trabalho, então tem que
botar muito carinho nisso. Mariane Crespolini, muito obrigado e queria que você se despedisse aqui da nossa Jovem Pan e de todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. João, eu agradeço o convite. Na minha fala final de despedida, eu queria pegar esse final que você falou. Tem gente que faz errado, ele está ilegal, mas a gente precisa separar o joio do trigo. Então, hoje no Brasil são mais de 5 milhões de famílias que acordam todos os dias cedo, não tem final de semana, não tem férias, produzindo alimentos. A maior parte disso fica para os brasileiros, tá? E dessa maior parte, alguns estudos demonstram que aí 2% estão ilegais. Então, a gente não pode colocar isso como um todo desses trabalhadores, dessas famílias que estão produzindo nossos alimentos. E hoje, o Ministério da Agricultura ele já conduz o processo de revisão do Plano ABC, Tejão. Então, hoje ele completa 10 anos e, ao final deste ano, a gente entrega as estratégias para os próximos 10 anos, que é isso, produzir alimentos de maneira mais sustentável. Mariane Crespolini, conte conosco. Temos aqui também uma estima muito grande pela ministra Tereza Cristina, que além de tudo, ser humano é ser humano, né? E quando o ser humano é limpo, é bonito, puro, atrai, né? Atrai. Então a ministra leve a ela nosso grande carinho. E você, parabéns pelo teu trabalho. Mariane Crespolini, diretora de Produção Sustentável e Irrigação do nosso mapa. Obrigado. Grande abraço, Mariane. Obrigada, Tejão. Um abraço a todos. A Hora do Agronegócio.